Quem vai declarar, quem não vai? Mudou alguma coisa? Não, como nós não conseguimos, naquele projeto de lei, não foi aprovado que havia essa possibilidade da mudança da faixa, que seria o aumento do valor que as pessoas ficariam isentas nessa primeira faixa, a gente vai permanecer com a mesma coisa do ano passado, ou seja, quem recebeu renda superior a R$ 28.559,70 no ano vai ser obrigada a fazer a sua declaração. Lembrando também que às vezes a pessoa fala, eu sou isento de imposto de renda, eu tenho uma doença grave, eu sou idoso, eu preciso fazer minha declaração? Precisa. No Brasil não tem essa história de desobrigar por conta da idade. Não existe, você vai ser obrigado a fazer. Recebeu mais de 40 mil, mesmo isento, você tem que declarar o imposto de renda. E não é só isso não. Se você também vendeu algum imóvel e esse imóvel lhe deu ganho de capital, por exemplo, você é obrigado. E se você for receber o benefício que você pode receber a cada 5 anos em relação ao ganho de capital, você também vai ter que declarar. Então nós temos aí um número, mesma possibilidade, né? Quem recebe bolsas, né? Bolsa de incentivo, ou seja, via a instituição financeira ou privada, acaba tendo que declarar. Mas uma grande parte, por que isso, Denison? É por conta do que nós falamos na semana passada. É por conta dos encontros de informações passadas entre as empresas tomadoras de serviços, né, e a Receita Federal. Então, se eu era obrigada, né, por exemplo, eu recebi um auxílio emergencial porque teve um período que eu estava desempregada, eu recebi. Aí eu voltei a trabalhar em março, abril, maio do ano passado. Tá? Então, assim, se eu receber acima dos 28.555, você vai ser obrigado também a declarar o benefício que você recebeu do Estado ou da União. Então, tem que ficar atento, porque o ano passado, no próprio programa da Receita Federal, você já poderia emitir o DARF e devolver esse valor que você recebeu numa fase em que você precisava, por exemplo, tido às vezes como indevido, você poderia devolver à União. Agora não mais, eles não vão gerar esse DARF, mas você tem que ficar atento se você recebeu, né, esse benefício e depois foi empregado e aí o tomador de serviço informou e esse valor foi superior aos 28 mil. Me tira uma dúvida, quem não recebe acima de R$ 28.555, que é um público obrigatório, quem não é obrigado, pode mesmo assim declarar também? Tem alguma diferença? De jeito nenhum, eu sempre recomendo também as pessoas que recebem um valor, que tem um valor considerável, que, né, vamos pensar que eu recebo 24 mil, não cheguei nos 28, não vou pagar imposto, mas o que acontece? Você está ali, por exemplo, pode comprar uma moto e vai pagando a sua moto aos poucos, por que não já declarar que financiou? Porque você declara que você começou a comprar um bem, mesmo bem menor do que está declarado que você comprou financiado. Por que isso? Porque ao longo da sua vida você vai justificando o patrimônio que quando você chegar aos seus 28, 29 mil, você já tem, por conta do seu passado. É interessante, principalmente, porque você não consegue fazer nada hoje em dia se você não tem um comprovante de renda. Então, quando você faz a sua declaração do imposto de renda, mesmo sendo isento, ela serve de instrumento para você provar junto a alguma instituição financeira que você recebe renda, né, que você recebeu renda durante aquele ano. Você vê que o banco sempre pede isso, né? Então, é importante para essa sua construção do seu patrimônio. E sabem, né, como a gente vem falando aqui há algumas semanas, de um termo muito famoso que ficou, foi o BBB tributário, já se sabe de tudo, nem adianta esconder. Exatamente, não tem jeito não. E tem uma vantagem, viu, em relação a isso, Denison, que é a declaração pré-preenchida, a relação pré-preenchida. O que significa? É aquela história que a gente também já falou antes na história do resgate do dinheiro, é o gov.br. Gente, todo cidadão tem que fazer o seu gov. E é como a gente viu e acabou aprendendo, o gov tem vários limites de segurança, que é prata, ouro, e aí você vai estabelecendo seus limites de segurança. Para que isso? Para que você mesmo possa ter acesso a vários bancos de dados que é de seu interesse, que é você como contribuinte, é você como cidadão brasileiro. É lá que você vai conseguir seus documentos junto ao INSS, vai entrar com processo junto ao INSS, vai pedir revisão da vida toda, vai fazer tudo, inclusive baixar a sua declaração já preenchida,
que a Receita, todos esses órgãos que nós falamos a semana passada, o DEMED, o DIMOB, tudo isso já está lá. A grande diferença é que você só vai poder preencher, você vai poder baixar a sua declaração pré-preenchida a partir do dia 15 de março. Porque como as empresas tiveram até o dia 28 para entregar essas declarações, a sua empresa, por exemplo, ela entregou até o máximo dia 28. Então por que eu vou perder tempo de digitar tudo aquilo se eu posso baixar da Receita por meio do Gov ou do ECAC, né, que tem assinatura digital, eu posso baixar e apenas checar se realmente o que eu recebi está correto, a retenção está correta, se o médico que eu tomei o serviço ele deu o recibo, o plano de saúde, com certeza os grandes planos de saúde são impecáveis, eles estão lá indicando exatamente quanto você pagou. Então pode ser que você tenha quase trabalho algum para fazer a sua declaração do Imposto de Renda 2022. A Receita está cada vez mais eficiente, mas lembre, cada campo novo que foi aberto nessa nova declaração e tiveram vários, fique atenta, porque ele tem um objetivo. Sheila, para encerrar, eu tenho uma dúvida. Tem muitos pais, muitas mães, muitos responsáveis ouvindo a gente agora que tem dependentes, tem filhos e tem aqueles gastos com educação. Além da mensalidade, o que é que pode entrar também? Gastos com livros, que é uma... Ai, dor no coração lapada, esse tipo de pergunta. Não. Infelizmente, os dependentes você só vai poder botar como despesa. Olha bem, é um valor anual, que deve estar em torno de 3.800 e pouco que você recebe de incentivo para educação. Por mais que você ao longo do ano pague 8.000, 7.000, só vai ser dedutível realmente esse valor, que é um valor limitado, né? Por educação, para educação, é um limite muito pequeno dentro do Brasil. E você tem que estar atenta, e médico também. Lembrando que recibo de médico, quando você o titular, né, e ele é seu dependente, tem que lembrar que vai no seu CPF o recibo, mas no texto, né, tem que ser especificado para quem foi feito o serviço. Você paga, no seu CPF, mas tem que dizer para quem foi, para a hora de lançar isso, porque é assim que o médico vai lançar. E ficar atento, a gente durante esse mês, Denison, a gente vai trazer sempre algumas novidades e algumas questões que envolvem a declaração do imposto de renda, porque vai fazer toda a diferença, principalmente para você não pagar imposto demais. Porque é aquilo que a gente vive falando aqui, a sensação é muito ruim do nosso contribuinte. A gente pode pagar bem menos tributos do que outros países, mas a gente não vê e não tem essa sensação como agora a educação, a gente não tem esse incentivo via governo, nem para colocar os nossos filhos em boas escolas públicas e não ter que pagar as privadas, como também o próprio incentivo para que a gente tenha essas privadas e tenha um desconto na nossa renda, né? O que é um absurdo. Então, assim, tudo bem, mas eu não vou pagar um centavo a mais do imposto, do tributo que eu devo pagar. Mas para isso a gente tem que conhecer a legislação, e o preenchimento correto da declaração do imposto de renda vai fazer toda a diferença na sua vida. E o pior, quando não tem retorno, a gente ainda se depara com casos de corrupção e casos de operações como a gente viu na semana passada. Sheila Sodré, muito obrigado pelas informações de hoje. Realmente, imposto de renda é um assunto que sempre rende muito, e a gente vai falar muito mais sobre isso aqui no Jornal da Manhã, toda quarta-feira. Muito obrigada. Até mais. Agora são 7h31.